Grand Prix Story traz para vocês os homens, as máquinas, os lugares e as corridas deste esporte de alta velocidade, alto risco e alta performance. Neste episódio, examinaremos a carreira do maior campeão até hoje na Fórmula 1, da primeira à última prova. Veremos como designers e pilotos driblam o vento e transformam numa vantagem. Visitamos o glorioso passado, o problemático presente e o possível futuro de uma das pistas mais famosas. E conheça o seleto clube dos que fizeram a transição de 2 para 4 rodas, hoje no Grand Prix Story. Esta é a principal pergunta do automobilismo. Quem foi o melhor piloto da história da Fórmula 1? A categoria começou em 1950 e evoluiu de passatempo para cavalheiros a um negócio altamente profissional para atletas excepcionalmente talentosos. De 7 corridas por ano para 18 e talvez mais. Então, quem é o melhor? O argentino Juan Manuel Fangio, 5 vezes campeão do mundo, ganhador de quase metade das corridas em que participou? Ou o australiano Jack Brabham, que conquistou o 3º título com o próprio carro? Talvez o brasileiro Ayrton Senna, brilhante e extremamente competitivo, 3 vezes campeão? Ou que tal Alain Prost, o francês calculista 4 vezes campeão? Por maior que tenham sido suas conquistas, o homem os deixou para trás. Michael Schumacher, primeiro alemão campeão na Fórmula 1. Michael começou correndo em karts numa pista gerenciada pelo pai e logo estava correndo no exterior, aqui na África do Sul em 87. Nascido em janeiro de 69, ele é um talentoso atleta. Uma vez disse que se não corresse, jogaria futebol profissional. No começo da carreira, ganhou o Festival de Fórmula Ford e o Grande Prêmio de Macau e passou pela equipe de carros esporte da Mercedes. Michael encontrou seu ídolo, Fangio, numa parada da Mercedes em 92. Ele estreou na Fórmula 1 com a Jordan na Bélgica em 91, substituindo Bertrand Gachot. O empresário de Michael garantiu a Eric Jordan que o piloto conhecia o circuito. Na verdade, ele só tinha estado em Spa uma vez de bicicleta. Depois da estreia, ele assinou com a Benetton e terminou o ano com 4 pontos. Um ano depois, conseguiu sua primeira vitória em Spa, sua pista favorita. Numa temporada marcada pelas mortes de Senna e Ratzenberger, Michael ganhou 6 das primeiras 7 provas em 94. Liderando por 1 ponto antes da prova final na Austrália, Schumacher se tornou o primeiro alemão campeão do mundo depois de colidir com Damon Hill. Em 95, o piloto defendeu o título, se tornando o mais jovem bicampeão até ser superado por Fernando Alonso. Depois dele ter deixado a Benetton no final de 95, a equipe só ganhou uma prova até ser comprada pela Renault em 2000. Michael se casou com Corina em agosto. Em 96, Schumacher foi para a Ferrari, então uma equipe média, uma sombra do passado. A Ferrari não ganhava um campeonato desde o sul-africano Jody Scheckter em 79. Junto com o ex-campeão mundial de rally, o francês Jean Todt, como gerente da equipe, Schumacher recebeu o crédito de tornar a Ferrari na equipe de mais sucesso da Fórmula 1. Eu não estava atrás de um trabalho fácil, onde sentasse no carro e fosse capaz de vencer, onde fosse esperado que eu vencesse tudo. Este não é o desafio que procuro. Quero lutar duro pelas vitórias, como sempre fiz no passado. Em 96, Schumacher venceu 3 vezes, mais que o total da equipe nos 6 anos anteriores. Mas o carro quebrou em 6. Na França, ele conseguiu a pole, mas o motor falhou na volta de aquecimento. Ele fez questão em fazer a maior parte dos testes na pista da Ferrari em Fiorano. No ano seguinte, Schumacher e Jacques Villeneuve lutaram pelo título. Depois de baterem na última prova, Schumacher abandonou e Villeneuve marcou 4 pontos, levando o título por 3. Michael foi desqualificado. Em 98, ele enfrentou outro piloto. Este carro está melhor, diz Hakkinen. Não apenas o chassi, mas também o motor. Mario Ilien, Norbert Hogg e todos na Mercedes fizeram um grande esforço para construir este ano motores poderosos e competitivos. Sinto que isso foi feito, então vamos poder testar em breve
para ver o quão capaz este carro vai ser este ano. E ele estava certo. Em 98, o finlandês Mika Häkkinen segurou Schumacher e conquistou o título. As esperanças de Michael em 99 terminaram quando quebrou a perna após uma falha dos freios. O alemão disse que o piloto que mais respeitou na sua carreira foi Häkkinen. Em 2000, Schumacher ganhou seu terceiro título, depois de uma longa batalha com Häkkinen. Quando ganhou na Itália, para delírio dos fãs da Ferrari, Schumacher chorou por ter igualado as 41 vitórias do seu ídolo Ayrton Senna. Tenho lutado por muitos anos na Fórmula 1, nem sempre com o melhor carro. Estou bastante feliz de ter momentos na minha carreira em que posso desfrutar boas coisas. Outras equipes e pilotos tiveram este luxo antes e agora eu o tenho. O mundo dá voltas e isso também muda. Portanto, vamos ver o que o futuro vai trazer, diz Michael Schumacher. Em seguida, a segunda metade da Rapsódia em vermelho de Michael Schumacher. Voltamos à história do piloto que mais venceu na Fórmula 1, Michael Schumacher. Em 2001, Schumacher ganhou seu quarto título com 4 provas de antecipação. Destaques incluem o segundo lugar atrás do irmão Ralf no Canadá, primeiro final 1-2 para 2 irmãos. E a 52ª vitória na Bélgica, superando o recorde de Alain Prost. Em 2002, Michael manteve o título, faltando 6 provas para o final. A Ferrari ganhou 15 das 17 corridas. Schumacher venceu 11 e terminou todas as provas no pódio. Ele e Barrichello conseguiram 9 dobradinhas na ponta. Em 2003, ele se tornou o piloto mais bem-sucedido da categoria ao ganhar o 6º título. Na sua cidade natal, multidões assistiram de madrugada em telas gigantes à prova decisiva no Japão. Durante o ano, Michael aproveitou uma folga no calendário para experimentar o volante da Alfa Romeo do italiano Gabriele Tarquini. Schumacher logo pegou a manha da Alfa e na sua melhor volta ficou a apenas 1 segundo a menos que o recorde de Tarquini para o circuito. Ambas, Ferrari e Alfa Romeo, pertencem à gigantesca Fiat. Em 2004, Schumacher ganhou 12 das primeiras 13 provas, conseguindo seu 7º título mundial com novos recordes de pontos, 148, e vitórias, 13 em 18 provas. Os fãs da Ferrari, conhecidos como Tifosi, invadiram a fábrica da companhia em Maranello para comemorar. Foi a última vez que esta celebração aconteceu. Inexplicavelmente, no ano seguinte, nada deu certo. Schumacher abandonou 6 das 19 corridas e terminou a temporada em terceiro. O campeonato ficou com o piloto da Renault, Fernando Alonso. 2006 foi melhor para Michael, mas não o suficiente. Alonso manteve o título na última prova no Brasil, depois de uma temporada emocionante. A 66ª pole de Michael em San Marino quebrou o recorde de 12 anos de Ayrton Senna. Depois de vencer na Itália, Michael anunciou que ia se aposentar das competições no final do ano. No Japão, Schumacher abandonou quando liderava com apenas 16 voltas faltando, a primeira falha do motor em 5 anos. Foi um momento decisivo no campeonato e na história do automobilismo. Na última prova no Brasil, Schumacher largou em 10º devido a um problema mecânico. Ele subiu para 6º antes de furar um pneu. Voltou 70 segundos atrás, em último, mas terminou em 4º lugar, fazendo volta mais rápida atrás de volta mais rápida. Seu desempenho no Brasil foi descrito como de tirar o fôlego e como um desempenho que resume a sua carreira. Além de 7 campeonatos, Michael acumulou 91 vitórias, 68 poles, 76 voltas mais rápidas, 154 pódios e 1.369 pontos em 248 corridas. Cada número é um recorde que deve permanecer por muitos anos.
Apesar de ter competido 30 anos, Michael, o primeiro bilionário do esporte, tinha apenas 37 anos quando se aposentou. Ele logo voltou às suas origens correndo de kart na pista de Kerpen, onde tudo começou. Será assim que o maior piloto do mundo relaxa? De certa maneira é. O kart sempre foi um grande prazer para mim, de Schumacher. Sempre tive esta paixão de lutar contra o kart com o corpo, de trabalhar o kart com as mãos. É um esporte que aprecio. Aposentado das pistas, mas não esquecido, Michael aceitou a oferta de se tornar consultor da Ferrari, ajudando seu substituto Kimi Raikkonen e Felipe Massa a conquistarem mais vitórias para a equipe. Foram precisas mais de 5 décadas para que o feito de Fangio com 5 campeonatos fosse superado. Não é possível prever quanto tempo os recordes de Michael permanecerão. A última prova no Brasil mostrou que ele se aposentou no auge do seu talento. Em seguida, uma das pistas mais famosas do mundo em Grand Prix Story. O famoso circuito de Silverstone é o centro do automobilismo britânico, mas também tem sido palco de controvérsias. Muitas equipes e fabricantes de peças têm sede perto do circuito, resultado do aprendizado herdado da falida indústria aeroespacial britânica. O dono de Silverstone, o Clube dos Pilotos Britânicos, promove o circuito como a casa do automobilismo britânico. O chefão da Fórmula 1, Bernie Ecclestone, tem sido um crítico do circuito, dizendo que é preciso investir em instalações modernas como as de Sepang, Bahrein e das pistas chinesas. O maior problema é o acesso do público, com estradas rurais sinuosas incapazes de suportar o volume de tráfego massivo que tem sido pesadelo de grandes eventos no local. Com interesse na promoção de provas no Oriente Médio e na Ásia, alguns dos tradicionais circuitos europeus estão sob ameaça. Portugal perdeu sua etapa do campeonato e a ameaça a Silverstone é real. O GP da Inglaterra em 1950 foi em Silverstone. Foi a primeira etapa da era dos campeonatos modernos. É uma história fantástica e cheia de detalhes, e tem um papel importante na Grã-Bretanha, inclusive porque a indústria britânica de automobilismo é agora a capital do mundo e existe basicamente nesta área que é o coração da Inglaterra. As competições começaram em Silverstone em 1948, num aeródromo para treinamento de bombardeiros abandonado. O circuito plano e sem nuances, mas extremamente rápido, recebeu a primeira prova do Campeonato Mundial de 50. O maior público da história do automobilismo britânico saudou o rei e a rainha, acompanhados pela princesa Margaret em Silverstone, no 11º GP da Europa, realizado pela primeira vez na Grã-Bretanha. Os favoritos eram os 4 carros da Alfa Romeo. Rick Parnell pilotou o número 4. Enquanto os carros recebiam os últimos ajustes, suas majestades se acomodavam na arquibancada. Começou o GP. A equipe Alfa Romeo liderava a prova, deixando para trás carros após carros. Aqui o número 2, Farina, assume liderança na terceira volta. Fagioli, com o número 3, o ultrapassou. A corrida continua, com a equipe Alfa reduzida a 3 carros, nos 3 primeiros lugares. O líder Farina estabelece um novo recorde e Fagioli, em segundo, estava na frente de Parnell, que era o terceiro colocado. Farina veio a se tornar o primeiro campeão da Fórmula 1, um dos 2 campeões italianos. O outro foi Alberto Ascari. Em 51, a corrida voltou a Silverstone, já então a principal pista britânica, tomando o lugar do circuito de Brooklands. Enquanto várias provas na Europa continental eram em estradas ou parques, Silverstone usava o contorno do aeródromo. Tinha uma superfície suave, que exigia dos pilotos um estilo diferente de pilotagem. As arquibancadas altas eram ideais para o público, que podia ver quase toda a pista. O GP da Grã-Bretanha em 51 foi histórico. A Ferrari ganhou o Grande Prêmio pela primeira vez.
O argentino José Florian González, apelidado Touro dos Pampas, superou pela primeira vez os poderosos Alfa Romeo 159, ajudando a estabelecer a reputação da Ferrari. González ganhou apenas 2 corridas, ambas na Inglaterra. Silverstone tem recebido o GP da Inglaterra desde 86, com Brands Hatch e Aintree também tendo sido usados. A pista para aviões ainda existe e é usada durante os fins de semana de corrida, com centenas de aviões e helicópteros indo e vindo. Apesar das controvérsias sobre o acesso e as instalações, Jack Stewart confia que tudo está bem para o futuro. As instalações são as melhores que já tivemos. Os estacionamentos são fáceis de entrar e sair. As instalações dentro do circuito melhoraram bastante. E no futuro, teremos arquibancadas novas, boxes novos, um centro de imprensa novo, etc. É muito dinheiro, mas temos que competir com o resto do mundo, diz Sir Jack Stewart. É uma função de 3 dias e meio ir a Silverstone e ver tudo que você quer ver. Do GP aos carros esportivos históricos, aos carros da Porsche Cup. Há muitas corridas para se ver e também muito divertimento. Nós tivemos Status Quo, um dos grandes grupos da história da música, tocando por aqui. Até Damon Hill e Eric Jordan deram uma palhinha. Não importa a pista em que você esteja, a eficiência aerodinâmica é provavelmente o elemento mais importante de um Fórmula 1. Veja como a forma da carenagem mudou na era moderna. A ciência da aerodinâmica é usada para determinar como o ar vai fluir acima, em volta e embaixo do carro. Desde o final dos anos 70, quando a Lotus desenvolveu aerofólios rudimentares, designers e engenheiros procuram um pacote aerodinâmico perfeito. O pacote aerodinâmico, encaixar todas as peças no menor espaço possível, está à frente de todo o novo projeto. Carros são projetados e testados em computadores antes de se produzir qualquer peça. Testes de modelos de escala são feitos em túneis de vento antes de qualquer decisão. Depois do carro pronto, pilotos e engenheiros fazem os ajustes específicos para cada pista. Nos carros de corrida, projetistas e engenheiros tentam obter o efeito contrário do avião. Enquanto as asas de um avião são projetadas para alçar voo, num carro de corrida, elas são para grudá-lo no solo, proporcionalmente ao aumento da velocidade. Isso é basicamente obtido virando as asas de cabeça para baixo. A tendência é que o ar tende a pressionar o carro contra o solo. Isso é conhecido como pressão aerodinâmica. Junto com o formato do topo do carro, o assoalho pode ser projetado com ventures ou túneis que aceleram a passagem do ar e fazem o carro grudar no solo em alta velocidade. No entanto, para tentar diminuir a velocidade dos carros, deixando-os mais seguros, regras limitam a pressão aerodinâmica, restringindo projetistas a um assoalho plano e exigindo o uso de placas para garantir uma distância mínima do solo. A pressão aerodinâmica é importante não só para curvas de alta, como também para fazer o carro escorregar através do ar. O fluxo de ar deve ser interrompido o mínimo possível e qualquer interrupção do ar ou arrasto diminui a velocidade nas retas. O problema é que quanto mais pressão o aerofólio cria, maior o arrasto. O equilíbrio entre pressão aerodinâmica e arrasto é crítico e varia muito de pista para pista. Circuitos com retas longas, como Monza, necessitam menos pressão aerodinâmica que outros com retas curtas e muitas curvas, como Mônaco. Carros da Fórmula 1 têm potência para superar o arrasto e os carros esportivos modernos são mais eficientes aerodinamicamente que carros de corrida. O arrasto é tão forte que tirar levemente o pé do acelerador provoca uma desaceleração de 1G. Não são apenas pistas diferentes que influenciam na medida certa da pressão aerodinâmica. Quantidade de combustível no tanque, estratégia e desgaste dos pneus são considerados quando se procura o elusivo pacote aerodinâmico perfeito. Mudanças debaixo da carenagem podem ter uma grande influência na forma do carro, como os pilotos Mark Webber e David Coulthard descobriram quando pilotaram os modelos de 2007. A grande diferença é, obviamente,
O pacote aerodinâmico do carro, diz Coulthard, é bem menor, mais apertado. Temos o motor da Renault este ano em vez da Ferrari. Isso nos dá vantagens com o tamanho do radiador e, de maneira geral, não há nada do carro do ano passado. É um pacote completamente diferente. Em seguida, os poucos pilotos que fizeram a mudança de 2 para 4 rodas em Grand Prix Story. A seguir, veremos quem tem o que é preciso para fazer a troca de 2 para 4 rodas. Apenas um homem fez a transição de 2 para 4 rodas e conquistou o campeonato mundial nas duas modalidades. Entre 1956 e 60, John Surtees ganhou 7 títulos mundiais nas categorias 350 e 500 cilindradas com a MV Augusta. Ele também ganhou na Fórmula 1 em 64 com a Ferrari. Em 70, ele montou a equipe Surtees para a Fórmula 1, Fórmula 2 e Fórmula 5000. Um piloto de motos ativo e rápido até mais de 70 anos, Surtees também liderou o time britânico na A1 GP. Nós queremos vencer, claro, mas também todas as outras equipes. É por isso que há competição, para tentar ser o melhor. E ninguém pode condenar aqueles que conseguem. Nós gostaríamos que a Ferrari vencesse tudo, claro, mas veremos. Acho que vai ser bastante competitivo. Outro piloto que chegou perto de igualar Surtees foi seu compatriota inglês Mike, o motocicleta Hailwood. Ele ganhou 9 títulos nas 250, 350 e 500 cilindradas nos anos 60, imediatamente depois de Surtees ter ido para a Fórmula 1. Incrivelmente, Hailwood competiu em 64 e 65, tanto em carros como motos, mantendo o título das 500 cilindradas. Terminando em terceiro e quarto nas 350 e em 21º na Fórmula 1, em ambos os anos. Em 72, ele foi campeão europeu da Fórmula 2 e terminou em 8º no campeonato da Fórmula 1. Seu melhor resultado foi segundo na Itália. Em 73, Mike resgatou Clay Regazzoni do seu BRM em chamas na África do Sul. Apesar de nunca ter igualado nos carros os resultados nas motos, ele ficou em terceiro em Le Mans e segundo na Fórmula 5000 em 71. O talento raro, Mike e sua filha Michelle morreram num acidente de carro em 81. Mais recentemente, o multicampeão de motos Valentino Rossi fez uma série de testes com a Ferrari. O italiano exibicionista ganhou os títulos das 125, 250 e 500 cilindradas da MotoGP. Ele queria um novo desafio. Apesar de dizer repetidamente que estava mais interessado em carros de rally, Rossi fez vários testes com a Ferrari e chegou a ficar a meio segundo da melhor volta de Michael Schumacher. Após perder por pouco o título para o americano Nick Hayden em 2006 e com um ano a mais no seu contrato com a Yamaha, ele redescobriu a paixão pelas motos. Mesmo assim, Valentino testou um carro da DTM e participou de vários rallies, tendo terminado em 10º no Rally da Nova Zelândia. Mas em 2007, Valentino deixou claro que ficaria com as motos pelo menos por mais 2 anos. Este é o meu lugar. É uma grande equipe. As pessoas que trabalham aqui são demais, diz Rossi. Tem o Jeremy Borges, os mecânicos. Então, para mim, é o melhor. Então, por mais 2 anos, 2007 e 2008, 2 anos importantes, com grandes lutas, meu lugar será aqui. E estou feliz na Yamaha, diz Rossi. O arquirrival de Rossi, Max Biaggi, também testou um Fórmula 1, pilotando o Midland sob chuva em Silverstone em janeiro de 2006. Mas não passou disso. 4 vezes campeão das 250 cilindradas, Biaggi nunca se entendeu bem com o compatriota Rossi. Os dois tiveram vários desentendimentos, chegando ao conflito físico. Em 2007, Biaggi ficou com as motos, indo da MotoGP para o World Superbikes. É como mudar da Fórmula 1 para os carros turismo. Nos primeiros anos do esporte motor, muitos pilotos de ponta começaram, na verdade, com motocicletas. Entre eles, o bicampeão Alberto Ascari, Piero Taruffi e Achille Varzi.
é bem mais comum pilotos de moto tentarem a Fórmula 1. Entre eles, se incluem o piloto de motos mais bem sucedido de todos, o italiano 15 vezes campeão mundial Giacomo Agostini, e o bicampeão Johnny Cecotto, da Venezuela, que teve uma carreira bem sucedida em carros da BMW. Para os pilotos John Hopkins, da Suzuki, e Tonio Liuzzi, da Toro Rosso, trocar de lugar um dia foi um sonho se tornando realidade. Como bom italiano, Liuzzi adora motos e sempre usa uma para dar volta em uma pista de provas de Fórmula 1. Em casa, ele usa para passear uma Suzuki 750. Liuzzi usou uma roupa de couro especial para o evento, com um capacete especial para motos. Foi a primeira vez que Hopkins pilotou um Fórmula 1 e ele também usou macacão e capacete novos. Por causa de segurança, Hopkins e Liuzzi não puderam competir um contra o outro, embora tenham andado juntos na pista num ritmo mais tranquilo. No próximo Grand Prix Story, veremos o alívio de um piloto que finalmente chegou lá e examinaremos 60 anos de história da Ferrari. Junte-se a nós na próxima vez, enquanto exploramos o mundo da Fórmula 1 em Grand Prix Story.